Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de terapia ortomolecular. Nós vamos hoje estudar sobre a nutrição, especialmente a nutrição no tempo moderno. Por que eu coloquei essa frase, nutrição no tempo moderno? Porque as coisas mudaram. A nutrição de 50 anos atrás não é a mesma nutrição atualmente. Os alimentos mudaram suas características nutricionais. As pessoas se tornaram mais carentes de minerais, de vitaminas, de aminoácidos. Então, naturalmente, nós também temos que nos atualizar. Nós vamos falar hoje a respeito dessa divisão que existe na nutrição. Antigamente, nutrição era só alimentação. Hoje, uma boa nutrição, ela trabalha com a alimentação e a suplementação. Nós não conseguimos extrair da nossa alimentação todos os nutrientes que nós precisamos. Nós vamos ver isso daqui a pouco. Sendo necessário, assim, a gente fazer a suplementação para estar ajudando o nosso organismo a captar os minerais, vitaminas. Segundo o Dr. Laí Ribeiro, nós vamos conhecer agora quais são os melhores alimentos do mundo. O primeiro alimento, o melhor alimento, é o leite materno. O leite materno, ele é especial. Ele é o primeiro alimento com que a criança tem contato quando sai do ventre da mãe e é aquele alimento que vai fazer uma grande diferença na vida dessa criança. Então, geralmente, a gente recomenda que uma criança ela mame até 2 anos de idade, no mínimo 6 meses. Mas o recomendável mesmo é 2 anos. Ou seja, quanto mais tempo a criança for amamentada, mais saudável ela vai ser. E isso vai perdurar por muitos anos. Então, o primeiro alimento mais saudável do mundo é o leite materno. É um alimento próprio, né? O leite do humano feito para a criança humana. Não é a mesma coisa de uma criança tomar um leite de vaca que foi feito para o bezerro. É algo próprio, foi preparado, projetado para ela. Segundo alimento, ovo. Então existe aí muita controvérsia, muito mito em relação ao ovo. Muitas pessoas falando que o ovo ele aumenta o colesterol, até profissionais de saúde. Só que isso é um grande equívoco, é um grande mito, já foi ultrapassado. O ovo é um excelente alimento, muito rico em nutrientes. E tem que fazer parte, né, da nossa alimentação diária. Uma pessoa que não tem intolerância com a proteína do ovo, ele pode comer ovo à vontade. O ovo, o trabalho que ele faz de aumentar o colesterol bom, que é o HDL. O problema é quando a pessoa frita esse ovo no óleo vegetal. Aí o colesterol vai lá em cima, só que a culpa não é do ovo, a culpa é do óleo. A culpa é do óleo. E o ovo ficou por muito tempo aí sendo acusado de causar esses problemas. Então, o segundo melhor alimento é o ovo. E o terceiro, óleo de coco. O coco é um alimento fantástico. Antigamente, na época de guerra, eles injetavam a água do coco na veia. Era um tratamento chamado de bucoterapia, para vocês verem o poder que tem um óleo de coco. Ele tem muita fibra, proteína, ele tem a cadeia de aminoácidos, de ácidos graxos, de cadeia média, ou seja, uma gordura muito boa. E ele é muito importante para o nosso organismo. Além do mais, ele tem os ácidos cáprico, caprílico, caprólico, láurico. Ele tem 47% de ácido láurico. O leite materno, por exemplo, tem 19% de ácido láurico. Como o coco tem 47% de ácido láurico, se uma mãe ela não consegue amamentar, ela pode substituir a amamentação
do leite materno pelo leite de coco, pela água de coco, porque ele tem aquele mesmo ácido láurico que a criança precisa para ficar imune aí a parasitas, para ela ficar mais forte. O ácido láurico que ele forma no nosso organismo a monolaurina, mata fungo, mata bactéria, mata vírus. Então é um óleo diferente, não é igual um óleo de soja, um óleo de canola, um óleo de milho. É gordura boa. E ele é o único óleo que não altera suas propriedades também sobre alta temperatura. Pode elevar à vontade. Ele não tem perda de característica nutricional. O outro alimento é o azeite de oliva. É excelente. Se prensado a frio, né, um azeite extra virgem, ele tem que estar armazenado em um vidro escuro, resistente à luz. Ele tem que ter uma boa acidez. Ele possui um poderoso antioxidante, o óleo cantal, que traz inúmeros benefícios para a nossa saúde. Só que tem um detalhe: os produtores de azeite aqui no Brasil, se eles podem colocar 15% de azeite e 85% de soja, que a lei permite que eles chamem esse produto de azeite de oliva. Então tem muita gente comprando óleo de soja aí, achando que está comprando azeite, aí que está o problema. Então azeite só de importadora. Quem quiser um azeite seguro, um azeite saudável, tem que comprar de importadora. O Dr. Laí Ribeiro até recomenda o azeite Esporão. Um outro alimento também que é muito bem falado é a cúrcuma. Aqui no Brasil o pessoal tem mania de chamar ela de açafrão, açafrão da terra. Só que cúrcuma não tem nada a ver com açafrão. A cúrcuma, ela é excelente para estar desinflamando o nosso organismo. Lá na Índia predomina a cultura da cúrcuma, e lá é o lugar onde tem a menor incidência de Alzheimer e doença de Parkinson per capita. Porque lá também tem muito curry, né? O curry tem a cúrcuma. É um alimento extraordinário. Depois nós temos aí o peixe. Então o peixe, devido ao ômega 3, ele também é um excelente alimento. O ômega 3 traz inúmeros benefícios para o nosso organismo, melhora os nossos níveis de colesterol, ajuda o nosso cérebro. Se a gente for parar para falar os benefícios do ômega 3, a gente fica aqui até amanhecer o dia. E quando eu estou falando de ômega 3, eu estou falando de peixe. Posteriormente nós podemos, num próximo vídeo, mostrar a diferença que tem o ômega 3 animal do ômega 3 vegetal. O ômega 3 é de peixe. E os outros alimentos, aqueles alimentos aí que, digamos, tem que fazer parte da nossa alimentação, são as frutas e os vegetais. Porque eles nos fornecem as vitaminas e os minerais. Agora que eu vi que eu escrevi errado no texto aí, mas era para estar escrito vitaminas e minerais. Só que tem um problema. Nos últimos 30 anos, a concentração de nutrientes nas frutas e vegetais caiu 50%. Então nós temos hoje 50% de carência de selênio, nós consumimos 50% a menos de magnésio, nós consumimos 50% a menos de todos os minerais, vamos dizer assim. Um dos grandes fatores, se você pegar antigamente, o pessoal comia um tomate, por exemplo. O tomate tinha selênio. Por que ele tinha selênio? Porque ele captava o selênio do solo. A pessoa comia, aquilo digeria, depois a pessoa defecava, antigamente tinha aquelas privadas, e através das fezes ali no lençol freático ali,
o solo era reposto com aquele mineral. Era um ciclo que acontecia. Depois que o mundo foi ficando mais limpo, entre aspas, surgiu aí as redes de esgotos. Isso aí tudo acabou, porque a pessoa hoje come o vegetal, come o fruto, ela defeca no banheiro todo arrumadinho, aquilo vai para a água abaixo, vai para o ralo. Então, o solo com isso, ele foi ficando pobre, cada vez mais pobre. E além do mais, nós temos a questão aí também da contaminação dos alimentos, através aí dos agrotóxicos, dos pesticidas. Isso tudo é problema. Isso tudo é problema. A banana, por exemplo, ela contém aí o potássio, é excelente para o nosso organismo. Porém, quando a banana sai da colheita, que ela vai para o Ceasa, para os grandes centros, eles colocam um produto chamado carbureto para estar amadurecendo da noite para o dia essa banana. Com isso, ela tem uma perda nutricional, ela tem também a contaminação por essa toxina. Isso tudo acaba gerando mais e mais conflitos no nosso organismo. O solo brasileiro está cada vez mais pobre. Essa é uma triste notícia. O solo nosso está cada vez mais pobre. A gente consegue ver até nas plantas a diferença. A gente vai percebendo que aquelas plantas estão com a folha ali amarelada, às vezes está com falta de ferro, a folha enrolada, falta de outro nutriente. O nosso solo ele não consegue mais administrar nossos vegetais, nossos frutos, a quantidade de minerais, de vitaminas que ele administrava outrora. Então a pergunta é o seguinte: nós precisamos suplementar? Essa é uma pergunta que eu me fiz há algum tempo atrás. Alguns anos atrás, eu, na minha cabeça, para mim, suplementar, quando eu vi um médico falando de suplementação, quando eu via uma pessoa falando que toma 30 cápsulas por dia, para mim aquilo era loucura. E para mim aquilo era um golpe da indústria alimentícia para vender suplementos. Só que diante de várias pesquisas científicas que eu andei estudando, depois de vários tratamentos que a gente acaba acompanhando, a gente vê a necessidade que a pessoa tem de estar suplementando e a gente vê o que é mais interessante. A gente vê os benefícios desses suplementos na vida das pessoas. Quantas pessoas chegam para mim e falam: poxa, Maxwell, como é que eu estou bem depois que eu tomei aquele suplemento que você me passou? Então isso é muito gratificante e realmente nós precisamos suplementar. Vamos à leitura. Nos tempos modernos, conseguir todos os nutrientes necessários ao bom funcionamento do organismo é difícil, porque a indústria alimentícia e as agroindústrias expoliam os alimentos de diversos tipos de nutrientes e a eles adicionam substâncias estranhas ao ambiente fisiológico celular, que acabam por prejudicar o metabolismo, hormônios, antibióticos, conservantes, aditivos, edulcorantes e metais, que são muitas das vezes tóxicos. A colheita, o armazenamento e o transporte de legumes, verduras e frutos reduzem drasticamente a quantidade de vitaminas e minerais neles contidos, sem contar a escassez de micronutrientes em nosso solo, como selênio, cromo, lítio, zinco e manganês. Então, vejam que riqueza desse texto, que texto tão objetivo. O que a gente percebe com isso? A nossa alimentação ela é toda tóxica. Os alimentos são tóxicos. E por mais orgânico que seja, o solo está pobre em micronutrientes. Então não importa se você tem uma horta no fundo da sua casa, o tomate que você plantou hoje, que você está plantando esse ano, ele não tem a mesma quantidade de minerais, de vitaminas que ele tinha se você tivesse plantado ele há 30, 40 anos atrás. Os tempos mudaram.
Nós precisamos nos atentar a isso. Tem aquela grande frase do nosso célebre Hipócrates, que o teu alimento seja o teu remédio e que o teu remédio seja o teu alimento. A alimentação hoje, por si só, ela não funciona como remédio. Nós precisamos de suplementação. As pessoas estão deficientes de iodo, as pessoas estão deficientes de magnésio, as pessoas estão cada vez mais estressadas, estão cada vez mais ansiosas. Por quê? Falta de nutrientes. Então as pessoas estão perecendo devido a essas questões nutricionais e ninguém percebe isso. Então, olha aí, percebam a foto dessa mulher. Ela está penteando o cabelo e olha o tanto de cabelo que saiu no pente. Eu achei essa imagem bem interessante, resolvi colocar aqui para vocês, porque é algo que passa despercebido. A pessoa está com queda de cabelo. O que ela vai fazer? Ela vai comprar um remédio químico, um fortalecedor para fortalecer a raiz do cabelo. Vai tentar fazer alguma metodologia para que o cabelo não caia. Só que por que o cabelo está caindo? Isso é um sinal. É para a pessoa enxergar que o corpo dela não está bem, que está faltando nutrientes. Percebam o tanto que o nosso corpo é inteligente. Às vezes a pessoa está com uma celulite e ela só pensa na questão estética. Aquilo ali é um golpe do nosso corpo para mostrar que nós precisamos cortar o processo inflamatório que existe. Nossas células estão ficando inflamadas. A gente precisa de suplementar, uma suplementação antioxidante. Às vezes a pessoa está com as unhas quebradiças, às vezes está faltando cálcio no organismo. E a unha está quebrando, não é para a pessoa ficar feia. É para a pessoa ver que ela precisa de repor nutrientes, que ela precisa de repor minerais no seu organismo. Então a gente tem que se atentar a esses sintomas e não tratar os sintomas, tratar a causa, ir lá na causa, lá profundamente. Estudos científicos mostram que uma grande porcentagem de indivíduos de todas as faixas etárias e de diferentes níveis socioeconômicos não ingere ou não absorve a quantidade necessária de nutrientes essenciais ao bom funcionamento do organismo. Além disso, o estresse profissional, financeiro ou familiar, hábitos como o uso do cigarro, álcool, drogas e alimentação inadequada, ingestão de hormônios, agrotóxicos, herbicidas, exposição à poluição ambiental, contaminação por metais tóxicos como alumínio, chumbo, cádmio, mercúrio e radiações solares, exercícios intensos ou falta de condicionamento físico, atletas de fim de semana, contribui para o estresse oxidativo, associado à formação excessiva de radicais livres e o aparecimento de doenças como diabetes, doenças cardiovasculares, câncer e o envelhecimento precoce. Eu torno a repetir de novo para vocês. Toda vez que nós respiramos, nós estamos produzindo radicais livres. Em outras situações, aí com o tabaco, com o álcool, com o estresse, com a poluição, com a contaminação por metais pesados, nós acabamos que por produzir radicais livres em grande escala. E desses o nosso corpo não dá conta. O nosso corpo sozinho, sem um auxílio da suplementação, ele não consegue lidar com essa gama de radicais livres. A nossa proteção antioxidante endógena, a que nós temos natural no nosso corpo, ela não está dando conta de fazer esse trabalho de proteger as nossas células do ataque dos radicais livres. É aí que entra a terapia ortomolecular. Retirando o excesso de metais pesados do nosso organismo, retirando as toxinas e acrescentando os nutrientes que estão em falta.
Agora eu pergunto para vocês: o que é melhor, prevenir ou remediar? Para que eu vou esperar ter um escorbuto para usar uma vitamina C? Para que eu vou esperar eu ter um envelhecimento precoce para me fazer um tratamento ortomolecular? Então a hora é agora. Nós precisamos fazer uma medicina preventiva. Uma doença, quando está instalada, é difícil o tratamento pela medicina convencional. Então, o nosso trabalho como terapeutas ortomoleculares é ajudar as pessoas a estarem prevenindo doenças. Quem é que quer envelhecer depressa? Ninguém. Todos queremos ficar jovens o maior tempo possível, ter um envelhecimento saudável, natural. É aí que entra mais uma vez a terapia ortomolecular, para ajudar as pessoas a prevenir doenças. Isso é fantástico. Prevenir doenças é o essencial. Então, pessoal, um grande abraço a todos e até a nossa próxima aula.